colegas dentistas recém-formados, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, hein? Seja muito bem-vindo à live de aquecimento para a nossa maratona do diagnóstico assertivo. Mas, Adriana, o que é isso? Maratona do diagnóstico assertivo? É um evento que está pertinho de acontecer, faltam apenas 3 dias. É um evento gratuito, online, que vai acontecer agora, dias 31, 1 e 3 de abril, onde eu vou ensinar a você, colega dentista recém-formado, e você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, os primeiros passos para obter diagnósticos assertivos e segurança nos procedimentos, hein? Bora lá? Olha só, na nossa live de hoje, nós vamos conversar sobre um caso clínico encaminhado por uma colega dentista e que pode ser a dúvida de muitos, tá bom? A gente tem falado aqui, descrito bastante casos clínicos, porque eu acredito que durante a faculdade a gente não consegue atender todas as modalidades de caso clínico, né? Não dá pra gente vivenciar todas as situações que a gente tem contato no nosso dia a dia aqui no consultório. Não tem como a gente vivenciar tudo isso na faculdade. Mesmo a gente trabalhando em dupla, né, gente? Que na faculdade somos parceiros, a minha dupla acadêmica, mesmo assim a gente não consegue conhecer todas as urgências, acolher todos os modelos de trauma dental. A gente fica um pouco restrito àqueles casos clínicos que você tem a oportunidade de conhecer, ou surgem na sua turma, ou o seu colega, o seu parceiro, a sua dupla de clínica acolhe. E esse caso clínico que a gente vai desenvolver hoje, ele vai nos trazer muito conhecimento, porque esse caso clínico, ele nos permite acolher o paciente, entender a queixa principal dele e montar não só o diagnóstico, mas com um raciocínio clínico de todo o plano de tratamento dessa paciente, até a entrega do trabalho definitivo. Então esse é o nosso caso clínico encaminhado para a colega de hoje. Então se você tá aí se sentindo, né, inseguro, porque é comum, isso vai acontecer porque você não teve a oportunidade de vivenciar na faculdade todas as N possibilidades, todos os N casos clínicos que acontecem. Isso é muito importante, a gente não desistir, a gente continuar estudando, a gente criar, a gente tem uma metodologia, um passo a passo para que a gente consiga resolver, fazer o diagnóstico, montar o plano de tratamento, executar esse tratamento de uma forma segura, de uma forma tranquila. É para isso que o perfil do Dentista Confiante está aqui, para ajudar você, colega dentista recém-formado, você que está aí no finalzinho da sua jornada acadêmica, para que a odontologia de vocês seja mais leve. Vocês vão observar, quem já segue o perfil aqui do Dentista Confiante, que a minha missão é trazer leveza para a sua odontologia. A gente tem várias caixinhas de todo o conhecimento que a gente aprendeu na faculdade, dos artigos que a gente leu, do que o professor falou, do que você já vivenciou. E muitas vezes, quando a gente depara com um caso clínico, aquelas caixinhas estão todas misturadas, a gente não sabe qual caixinha de conhecimento a gente vai precisar abrir naquele momento. E essas lives existem exatamente para isso, para ajudar vocês com o passo a passo, com o método. E a maratona vem aí agora, dia próximo, de 31. Quem ainda não fez a inscrição, corre lá na nossa bio depois da live, corre lá na nossa bio, faça a sua inscrição. São 3 dias dessa maratona, onde eu vou ensinar vocês os primeiros passos para obter esse diagnóstico assertivo, desenvolver um raciocínio clínico dentro da odonto, para a gente conseguir ajudar nossos pacientes, para a gente ter segurança na execução dos procedimentos, porque às vezes
você consegue fechar o diagnóstico, como o caso clínico de hoje. É tranquilo da gente fechar o diagnóstico, mas a etapa da execução pode gerar dúvidas, tá bom? Então sejam todos bem-vindos à nossa live onde o diagnóstico já está praticamente fechado, gente. É um caso de necrose pulpar do dente 21. Bora lá, gente. Sejam todos bem-vindos. Olá, Cristiane. Oi, Cristina. Oi, Isadora. Oi, Camila. Oi, Tamires. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por compartilhar esse caso clínico conosco. Ei, doutora Andresa, seja bem-vinda à nossa live do Dentista Confiante. Ei, Rejane, ei, Stephanie, ei, Yane. Gente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos compartilhar um caso clínico. É um caso clínico muito especial. É um caso clínico que, apesar do diagnóstico ser assertivo, ele nos dá a oportunidade de montar raciocínios clínicos de como que a gente vai conduzir esse caso clínico do início ao fim, tá? É muito importante quando vocês encaminham um caso clínico e casos clínicos interessantes que surgem lá na comunidade do Dentista Confiante, eu trago aqui para vocês, convido a colega de dentista, né? Peço para ela compartilhar, né? Peço a ela, olha, você permite que eu compartilhe esse caso? Porque a gente vai conseguir ajudar mais colegas que também possa ter dúvida, que também às vezes não teve a oportunidade de na faculdade desenvolver um caso clínico semelhante a esse. E esse caso clínico nos dá a oportunidade de caminhar no raciocínio clínico desde o acolhimento dessa paciente até o momento que a gente vai entregar aí o trabalho definitivo. Então, Tamires, obrigada. Tamires, à medida que a gente for desenvolvendo a live, se por acaso esquecer de pontuar algum detalhe da paciente que você acolheu, se você quiser escrever, pode ficar à vontade, tá bom? Relata aí pra gente mais detalhes. Vou colocar aqui, gente, a gente não tem foto do dente em si, a fotografia da boca da paciente, tá bom? Nós vamos passar o relato dessa paciente, tudo que ela nos colocou, e vamos também colocar aqui depois o nosso raio-x periapical, né? Que foi o exame complementar que fechou o diagnóstico, tá bom? Sejam todos bem-vindos à live do Dentista Confiante. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, ó, o diagnóstico assertivo desse caso clínico. Vou até completar aqui, ó, quem já acompanha a live do Dentista Confiante já sabe que eu sou bem devagarzinho pra escrever, hein, gente? Mas no final dá tudo certo. Ó, então vou deixar fixado aqui sobre a nossa live de hoje, é o diagnóstico assertivo, um caso de necrose pulpar, tá bom? Ó, vou relatar esse caso clínico de hoje. Esse caso de clínico, a paciente procurou a nossa colega dentista para um acolhimento, e a queixa principal dessa paciente é que ela havia fraturado a resina do dente 21 e ela queria que a estética dela fosse restaurada. Ela estava desconfortável porque é um dente da frente e a resina havia quebrado, tá bom? E aí a colega acolheu essa paciente, fez a avaliação e a colega fez o passo a passo, fez as perguntas certinhas, né? Se ela estava sentindo alguma dor, a paciente não estava sentindo nenhum desconforto, não relatava dor espontânea, não relatava nenhum tipo de dor. Na avaliação clínica também ela observou que a gengiva estava saudável, não apresentava nenhuma fístula. Então esse daqui, ó, era o relato da paciente, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó, o que a colega paciente ela contou. Qual foi o relato? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, ó. Então esse aqui é o caso clínico que a colega dentista encaminhou. Olha só, olha. Doutora Adriana, apareceu um caso clínico para mim aqui na clínica, onde o paciente vai realizar o tratamento endodôntico do 21, posteriormente, na sequência, o tratamento pino e coroa. E ela conta, né, gente, sobre esse relato nosso, dessa dificuldade. E essa dificuldade, gente, é comum para
todos os recém-formados. Então, fiquem à vontade, vir aqui no canal do Dentista Confiante. Nós estamos na mesma comunidade e eu estou aqui para acolher e ajudar vocês a enfrentarem essa insegurança, esse receio do início. Existe uma forma. Não pensa vocês que porque eu estou hoje com 31 anos de formado, é que eu tenho toda a segurança porque eu sei todo o diagnóstico. Eu queria muito que quando eu formei, eu tivesse um passo a passo, uma metodologia, uma forma de eu conseguir chegar mais rápido a um diagnóstico assertivo, uma forma de eu acolher o meu paciente e o meu paciente ficasse à vontade em relatar. Então, nesse caso clínico, a colega dentista, ela acolheu todas as informações. A paciente desejava fazer uma resina, estava desconfortável, mas a colega teve o cuidado de perguntar sobre sensibilidade, sobre dor. E ela relatou que alguns anos atrás ela sofreu um acidente, bateu esse dente, por isso que ela tinha essa resina grande, mas agora tinha quebrado um pedacinho e ela queria restaurar. E aí a colega seguiu o protocolo, fez tudo certinho e aí fez um raio-x periapical. E aí, gente, a surpresa está exatamente no raio-x periapical. Quando a colega recebeu o laudo do raio-x, a imagem radiográfica, olha o que ela encontrou. A gente postou hoje no nosso story. Para surpresa dela, além de ter uma resina extensa que correu uma fratura quando a paciente sofreu um acidente, a paciente queria só restaurar esse dente, mas a colega dentista teve o cuidado de pedir, fazer um raio-x e ela observou a presença dessa região radiolúcida na área apical, né? A presença de um abscesso aí, né? De uma lesão periapical. E aí a presença de lesão periapical nessa região e essa restauração, quando vocês podem observar aí na tela, uma restauração comprometendo boa estrutura do dente, a colega dentista não teve dúvida que se tratava de um caso onde haveria necessidade de um tratamento de canal por conta dessa lesão periapical. E aí ela pode ou não fazer o teste de sensibilidade, vitalidade, pode fazer o teste de percussão e vários outros testes. Mas o fato é que o raio-x periapical foi muito assertivo para ela. Foi um exame complementar que, poxa, ó, clareou esse diagnóstico. O raio-x periapical já mostrou para ela que se tratava de um dente que, apesar do paciente não ter nenhuma sintomatologia dolorosa, do paciente não ter queixa de dor, o paciente só ter dali para arrumar a resina do 21 que quebrou, esse dente estava em necrose pulpar, estava com uma infecção crônica aí. E aí precisava sim a necessidade do tratamento de canal desse dente. E aí, depois, colega dentista, Miri, depois se você quiser complementar aí alguma situação, se eu tiver esquecido, você pode ficar à vontade, tá bom? E aí, a Tamires foi certeira no planejamento dela. Ela já falou assim, poxa, vamos fazer esse tratamento de canal, vamos colocar aí um pino, ela já até sugeriu um pino de fibra de vidro, e vamos colocar uma coroa aí em cerâmica, em porcelana, para restituir aí. Então é um caso clínico que no dia a dia, o diagnóstico e o plano de tratamento vem com muita leveza, com muita claridade pra gente, né? O raciocínio clínico liga o pontinho rapidinho. Poxa, necrose pulpar, vou ter que fazer a endo, tem pouca estrutura coronária, não vou conseguir fazer uma resina direta, ainda mais que ainda vai ter o acesso ainda do canal, então eu vou precisar de um garantidor, que vai ser um pino, vou escolher um pino em fibra de vidro, e aí depois eu vou colocar aí uma coroa no melhor material que a gente tem hoje, que é a coroa em porcelana, IMEX, cerâmica, enfim, uma coroa em porcelana.
E aí tudo parece tranquilo. E até que a gente vem nos miudinhos que tá desse planejamento. Porque o planejamento, ele ficou claro. E a execução desse planejamento, esse passo a passo. Por exemplo, é uma coisa que eu converso muito com meus estagiários, muito com meus mentorados, na nossa live das mentorias na comunidade DC, na nossa live dos mentorados dentro, né, os dentistas confiantes, né, na nossa comunidade mais fechada. O que eu falo com eles, gente? Qual foi a queixa principal do seu paciente? Quem recorda aí? Não vale você, hein, Tamires? Gente, olá, Carol. Olá, oi, Duda, tá joia? Ei, Cerqueira, tá joia? Oi, Rafa. Oi, Raquel. Oi, Raíssa. Oi, linda. Oi, Tamires. Tamires, tirando você, quem lembra qual que é a queixa principal do paciente? A QP. Eu não sei se vocês na faculdade têm o hábito aqui é um termo que dentro da metodologia do dentista confiante, gente, vocês vão escutar eu utilizando muito, que a QP significa queixa principal. Vou colocar aqui pra gente, olha. Qual é a queixa principal do paciente, né? A QP do paciente era que ela chegou lá, não foi em busca de um diagnóstico se o dente dela era canal ou não. Não foi lá para saber se depois do canal era pino coroa. Não foi lá para saber que era pino coroa, que depois ela sairia com uma coroa de porcelana. Não. A paciente foi lá, a QP da paciente era que ela queria restaurar o dente da frente que estava quebrado. E se a gente voltar, apesar da gente não ter a imagem aqui de como que era, se a Tamires puder descrever aí, Tamires, como que era clinicamente essa restauração, como que era clinicamente essa resina, o que a gente sabe é que no raio-x a gente observa um grande comprometimento da estrutura coronária. A gente vê que houve sim uma fratura, né? Tá faltando um pedacinho do dente aí. Mas muitas vezes nós, colegas dentistas, a gente fica tão preocupado porque tem esse foco, a gente fica tão preocupado em bolar um plano de tratamento ideal para essa paciente, em fechar o diagnóstico, que muitas vezes a nossa escuta fica baixinha em relação a QP, em relação à queixa principal do nosso paciente. Então, queria muito esse apelo, né, dentro do nosso método DC, é isso. E o acolhimento? O paciente saiu, veio até você em busca de resolver aquele dente que fraturado. Claro, gente, que a gente vai fazer uma melhor avaliação. Nós vamos avaliar sim, vamos fazer todas perguntas estratégicas, exames, percussão. E aí o raio-x fechou, que é endo, esse caso de necrose pulpar desse dente 21. Mas aí vai aí o meu apelo, escuta a QP do seu paciente. Não peça para o seu paciente, não simplesmente fala, olha Maria, esse dente seu, lá naquele acidente, possivelmente gerou um trauma. O nervo do seu dente, Maria, está morto. A gente vai precisar fazer o tratamento de canal desse dente. E como essa restauração aí é muito grande, corre o risco dessa restauração soltar, cair com frequência. Para a gente fazer um tratamento com uma previsibilidade maior, Maria, eu vou precisar, além do canal, fazer o pino, fazer uma coroa, tá bom? A Maria vai falar assim, tá bom, doutora Adriana, eu entendi. Tá bom, doutora Tamires, eu entendi.
Aí você vai virar para ela e falar assim, então eu vou te encaminhar para o meu colega endodontista que faz a endo, tá bom? Ou se eu faço, ó Maria, eu vou marcar aqui, você retorna amanhã, que amanhã eu faço essa endo. E a QP do seu paciente? Você vai deixar o seu paciente sair lá com aquela resina? Que pelo que a gente viu aqui, olha aqui, vou voltar ao raio-x, pelo que a gente viu aqui, desta forma que tá aqui, essa restauração desse paciente, essa restauração, quais são as chances dessa resina acabar de cair logo em seguida que essa paciente sair do seu consultório? Um pãozinho de sal que ela come, uma batatinha que ela morde, uma canetinha que sem querer ela segura na pontinha do dente. E aí, sabe qual que é a carinha que o seu paciente vai fazer quando você vira para ele e simplesmente mostra para ele o seu raio-x? Você explicou tudo direitinho e ele fica com aquela carinha assim, tá bom, doutor, ó, entendi, doutor, entendi, mostrou no raio-x, viu, tem essa bolinha preta aí, tá bom, mas olha, doutora, eu tenho uma festa esse final de semana, é aniversário do meu sobrinho, eu não quero ir assim. E aí, existe uma frase que eu vou falar para vocês, que dentro do método eu utilizo muito aqui, os meus estagiários, as pessoas na clínica sempre vão escutar eu falar isso. E se fosse você, a paciente que chegou ali? Ela não tem ideia da gravidade que é essa lesão periapical. O que ela sabe é que ela tem um aniversário de uma sobrinha, ela tem um baile, ela tem um compromisso, uma entrevista de emprego, qualquer outra coisa, que ir com aquele dente quebrado vai dar ruim. Ela não vai ficar feliz, ela não vai ficar satisfeita. E se fosse você? Se fosse um familiar seu, se fosse uma irmã, uma mãe? Então, toda vez que a gente tem acolhimento com os nossos pacientes, significa a gente colocar e inverter. E se fosse eu que estivesse sentada nessa cadeira? Como que eu gostaria que fosse o meu acolhimento? O que essa doutora colocaria aí pra mim? Tá, gente? Então, vamos virar esse olhar. A gente trabalha muito dentro dessa metodologia com esse acolhimento. A metodologia DC ela é embasada num raciocínio clínico na odonto para a gente entender e seguir um raciocínio, mas o outro pilar fundamental é o acolhimento. Nossos pacientes, nossa sociedade, eles estão carentes de acolhimento. E se você usar o acolhimento dentro do seu consultório de uma forma íntegra, de uma forma sincera, tá, gente? Você vai fazer o diferencial. Você vai transformar a vida desse paciente, transformar a forma com que ele encara e vê a odontologia, tá bom? E tá em nossas mãos dentistas, e eu confesso para vocês, mais na mão de vocês que estão iniciando aí. Transforme a nossa odontologia, traz mais acolhimento para ela, traz mais humanismo, tá bom? Como esse caso clínico, para a paciente ficar satisfeita, ela entender o que precisa. Mas e aí? Bora lá? O que nós vamos fazer hoje para ajudar essa paciente para ela voltar para casa feliz, já que ela precisa fazer um tratamento de canal, tá bom? Então, nesse caso clínico, a gente teria duas opções, né? Nessa opção do caso clínico que foi compartilhado, a paciente não estava com dor. Mas vocês entendem que se a gente for trabalhar numa hipótese que a paciente estava com dor, nesse mesmo momento, nessa mesma consulta, deixaria de ser uma consulta apenas avaliativa e passaria a ser uma consulta de urgência, ok? Vocês concordam que se a paciente tivesse com dor, nesse caso clínico, nós teríamos que aliviar a dor dessa paciente? Porque existe caso de lesão periapical que ficou crônica por muito período, mas a paciente bateu o dente, mordeu alguma coisa, ou de repente começa a latejar esse dente. E aí, qual seria
seria a situação para esse caso clínico que a gente acolheu. Não foi a situação que a colega dentista compartilhou, mas nós estamos aqui com raciocínio clínico para a gente crescer na nossa curva de aprendizado. Então, se esse caso clínico aí, a paciente tivesse com dor, qual seria a nossa estratégia? Qual seria o procedimento para essa primeira consulta? Deixaria de ser uma consulta de acolhimento e avaliação e passaria sim a ser uma consulta de urgência. Qual seria o acolhimento? Sejam todos bem-vindos. Oi Marine, tá joia? Ei Rose. O que vocês fariam, gente, se o paciente está aqui? No caso do paciente da Tamires, ela não chegou com dor. Mas vamos colocar uma pitadinha, uma pimentinha. O que vocês fariam? O que você faria, Rafa? O que você faria, Rari? Ei, Marine. E aí, Tamires? Se essa paciente que chegou aí estivesse com dor. Ei, Rodrigo, boa noite. Ei, Guilherme. Ei, Júlia, seja bem-vindo. Ei, Nejane, todos bem-vindos à live, tá bom, gente? Gente, esses casos de dor... vai ser uma urgência que vocês vão acolher com muita facilidade no dia a dia clínico, tá bom? A Rafa tá falando, ó, que ela faria o alívio de dor e selamento provisórios. Isso, o alívio da dor da paciente. Ô Rafa, você faria o alívio da dor de forma medicamentosa ou de forma efetiva ali? Qual que seria esse alívio de dor que você faria? Porque é outra situação, tá, gente? Às vezes a gente acolhe o paciente que tá com dor, a gente tem, como diz o outro, a faca e o queijo na mão, a gente pode aliviar, e às vezes a gente só faz uma prescrição, sendo que um outro procedimento poderia aliviar. Aí, ó, a Tamires respondeu aí, se caso a paciente chegasse com dor, ela ia fazer acesso e medicação intracanal. Exatamente, a Rafa respondeu aí, né? O atendimento dela ia ser efetivo. Gente, é a melhor conduta. Então, olha, ampliando aí o nosso raciocínio clínico para esse caso clínico aí, apesar da paciente que foi acolhida não estava com dor, mas se essa lesão periapical, se essa paciente chegasse no seu consultório com dor, a conduta correta e ideal seria acessar os canais, tá? Acessar o canal, irrigar, limpar e colocar aí a medicação de demora, medicação intracanal. Então é muito importante que a gente saiba isso. Nesse caso específico, como a paciente não estava com dor, aí você tem outra opção, outras duas opções, ó. Eu faço endo, eu consigo acolher para fazer tratamento de canal desse endo, afinal de contas é uniradicular, eu tenho treinamento, eu tenho segurança para realizar uma endo desse canal. Ok, eu mesmo, doutora, vou fazer a endo. Ou eu vou encaminhar para um especialista, vou encaminhar para o endodontista da clínica, o meu endodontista parceiro, que vai realizar. E tudo bem que isso seja feito em 2 tempos. Por que tudo bem? Porque o meu paciente não está com dor. Meu paciente, a QP dele, a queixa principal dele não foi dor. A queixa principal dele foi resina. Então, se ele tivesse com dor, eu teria que aliviar a dor dele e atender a queixa principal da resina. Agora, ele sem dor, eu já sei que eu tenho que encaminhar ou que eu vou fazer uma endo, eu preciso atender a QP dele. A insatisfação estética, porque ele te buscou, ele te procurou para resolver o caso da resina. E aí, nesse caso da restauração, gente, Tamires, eu vou colocar aqui uma imagem dentro do raio-x só para a gente ter uma ideia do que poderia estar acontecendo. Gente, essa imagem aí não é a imagem do caso clínico que a colega dentista ela compartilhou, tá? Essa imagem é uma imagem aleatória só para a gente conseguir entender
entender melhor qual que é a situação que o nosso paciente está vivenciando agora. Tá bom? Ela tem uma resina que quebrou, né? Pelo raio-x, quando a gente vê, não quebrou tanto assim, né, Tamires? Não foi tão exagerado, mas é só pra gente entender que eu acho que a imagem visual nos ajuda. Então, imagina que essa paciente aí foi a paciente que chegou. A busca dela não é a busca porque o dente estava doendo, ela não estava com dor. A busca dela, que ela estava com uma insatisfação estética, ela quebrou o dente e queria fazer a resina. E aí a colega dentista fez todas as perguntas, não viu nenhuma lesão apical, mas ela radiografou e viu que houve um comprometimento. O paciente não está com dor, ela vai encaminhar para o colega especialista para fazer a endo. Mas olha, o paciente dela está sorrindo dessa forma aí para ela. Você acha que o paciente dela vai ficar feliz se ela simplesmente liberar o paciente? Não, vai lá, faz a endo, depois você volta e a gente restaura. Cadê a nossa empatia? Cadê o nosso acolhimento? Então a gente precisa fazer uma restauração provisória nesse paciente para devolver a estética do sorriso, para devolver a autoestima, para não deixar esse paciente ter constrangimento. O paciente tem vida social, né? A gente tem que entender isso. E a busca que ele foi, que ele saiu da casa dele e foi até você, é por conta da restauração que quebrou. Tá bom? Então a gente precisa, claro que o caso clínico não é esse, a imagem, gente, só reforçando, essa imagem não é a imagem do caso clínico que a colega mandou, é um caso que eu coloquei aí pra gente exemplificar. Se a gente comparar com o raio-x que a colega mandou, a gente vê que o dente da colega parece que estava ainda mais danificado. Tamires, confirma pra mim, a sua paciente que você acolheu, comparado com essa, o dente dela perdeu mais estrutura dental? Responde aí pra gente, até nos nossos colegas aqui, a gente ajudar. Por quê? Nessas situações, nós vamos ter 3 opções para satisfazer o nosso paciente. Nós vamos ter uma opção que a gente chama de uma opção mais conservadora. Ou quando você não tem muito horário clínico para você resolver o problema, mas daquele jeito você sabe que você não pode ajudar. Então, por exemplo, o paciente tem uma resina, ela fraturou, mas clinicamente sugere que não há uma infiltração de cárie invasiva ali. Aí, ó, a Tamira está falando pra gente que a paciente perdeu um pouco mais de estrutura do que isso. Então, por isso que tem uma outra proposta de a gente restaurar a estética desse paciente. Mas vamos supor que o paciente tem uma resina, quebrou um pedaço, mas para você encaminhar ele para endo, você imagina assim, poxa, se eu completar essa resina, já que não tem muita infiltração de cárie, eu vou limpar e vou completar essa resina para essa paciente ficar tranquila e executar o canal, e aí depois ela retorna para eu fazer a resina definitiva ou o tratamento definitivo. Primeira opção. A segunda opção é quando a resina está muito caída, está com muita infiltração de cárie. E aí eu vou remover então toda aquela infiltração de cárie, ver o que sobrou de estrutura dental, e eu vou ver que o que sobrou eu consigo fazer ali um provisório de resina fotopolimerizável mesmo. Eu consigo fazer uma bolinha de resina fotopolimerizável, reconstituir a estética, faço ali o condicionamento, desenhei um dente provisório em resina porque eu ainda tinha estrutura dental. Eu atendi a QP do meu paciente? Sim. O dente dela que estava quebrado, eu reconstituí dessa forma. Mas só que vai ter situações que a resina tá solta,
o restante de coroa que fica é muito pequeno. E aí você vai precisar sim fazer um provisório para essa paciente. E aí existe N técnicas de provisório. Posso fazer o provisório da técnica de bolinha, posso fazer o provisório usando dente de estoque, posso fazer o provisório, quem acompanha aí o dentista confiante já viu eu postando uma maquininha de confeccionar provisório. Então aí a gente vai ter N formas, porque existem várias técnicas de confeccionar um provisório, algumas delas a gente já discutiu, já revelou como que faz dentro das nossas aulas DC. Mas o que a gente não pode é deixar o nosso paciente ir embora sem a gente ter acolhido a queixa principal dele. Tá bom? O que vocês acham dessa conduta? Me conta aí, gente. Deixa eu pegar uma água aqui que eu tô falando. Qual que você acha? Qual que é a sua conduta? Vocês acham um exagero a gente atender a QP do paciente ou não? Me conta aí um pouquinho. Como que vocês acolheriam? Porque esse acolhimento, gente, ele é muito importante. O paciente, ele quer sim uma solução, mas uma solução atrelada a que ele foi buscando. Sabe, a mesma coisa de você chegar, por exemplo, numa loja, você foi para comprar uma bermuda, mas a moça insiste em te mostrar short, ou insiste em te mostrar calça comprida, sendo que você vai no churrasco no domingo e você quer uma bermuda. Então a pessoa vai, te oferece, você quer bermuda, ela short ou calça, short ou calça, short ou calça. Você sair de lá, você sai insatisfeita. Você não foi isso que você foi buscando, tá bom? Então é muito importante a gente fazer essa escuta que eu costumo chamar que é uma escuta afetiva. É uma escuta acolhedora. O que o meu paciente veio? Claro, gente, que vai ter situações que eu não vou conseguir atender o meu paciente. Às vezes ele quer que eu faça a resina toda definitiva, ele quer que eu coloque a coroa cerâmica naquele momento, não tem jeito. Mas aí a gente vai explicar, olha, isso eu não consigo fazer. Mas dentro do que você quer, sorrir com conforto, né? Não correr o risco dessa restauração soltar, né? Você não ficar constrangida em estar conversando com um amigo e você tá com aquela sensação que todo mundo tá olhando para o seu dente porque ele tá quebrado. Isso eu consigo te ajudar hoje. Então é muito importante que a gente tenha essa conversa com o nosso paciente em relação a isso, tá bom? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, gente. Ó, Rafa, já leia a sua mensagem. A Rafa tá colocando aqui pra gente, olha, com certeza não tive uma paciente na urgência, não tinha dor, só queria fazer uma restauração para visitar sua filha. Então, muitos pacientes, gente, isso que a Rafa colocou aqui, é muito comum da gente acolher. Ó, vou compartilhar com vocês um caso clínico. A paciente chegou, a resina classe 3 dela soltou, não era do central, era de um lateral. E ela chegou em busca, olha, eu queria fazer, doutora, essa restauração. E eu virei para ela e falei assim, joia Maria, vamos fazer. Ela, não, ela escreveu na mensagem, a resina do meu dente da frente soltou e eu quero fazer. Só que quando a Maria chegou aqui, ela realmente sorriu e a resina classe 3 do lateralzinho dela estava solto. E aí eu acolhi, quando a Maria, né, que eu comecei o exame, eu já observei que a Maria tinha uma halitose muito forte, um mau hálito. A Maria tinha uma doença periodontal, um estágio grave. A Maria tinha mobilidade nos dentes anteriores. A Maria tinha muito tártaro, ela tinha cárie. Eu apertava a gengiva dela, saía pus. E aí eu virei para Maria e falei assim, Maria, olha só, você veio buscando aqui, nós vamos fazer, olha a tranquilidade que a gente precisa passar para o nosso paciente.
hoje, Maria, eu vou resolver essa queixa sua aqui, realmente, né? Você tá desconfortável, a restauração soltou, é tranquilo, a gente consegue resolver. Mas eu vou pedir um raio-x panorâmico, Maria, porque você tem outras coisas pra gente fazer. Ela falou assim, doutora, eu sei, mas você resolve isso aqui pra mim? Eu falei, vou resolver, Maria, ó, mas eu vou te passar depois o pedido. Maria, tá vendo isso aqui? E aí, gente, quanto mais eu falava, Maria falava, doutora, você resolve isso aqui? E aí, o que eu fiz? Eu parei de falar com a Maria sobre as outras coisas, eu fiz a restauração que a Maria tanto queria, e depois que eu terminei, a Maria começou a me escutar. Porque o que ela queria primeiro aquilo, depois que aquilo tivesse resolvido, ela iria me escutar. Então é importante, gente, porque a prioridade do nosso paciente naquele momento não é a nossa prioridade. É diferente de quando o paciente chega até você, ele fala assim, olha, doutor, eu vim aqui para você fazer um planejamento do meu tratamento. E aí você vai avaliar o raio-x, você vai começar o planejamento dele pelo foco de infecção, vai adequar o meio bucal e vai seguir aquele passo a passo que a gente já conversou aqui também e que a gente sabe. Mas a paciente veio até você aberta ao acolhimento, aberta ao atendimento. A QP dela, olha, eu vim aqui para a senhora planejar o meu tratamento. Por onde que eu começo, o que eu faço. Então é importante você entender, o paciente sentou ali, qual que é a queixa principal? Maria, o que te trouxe aqui nessa consulta hoje? Tá bom? Então é muito importante a gente ter esse olhar acolhedor, tá bom? Então a paciente da nossa querida Tamires já saiu do consultório, então. A Tamires já passou aqui o diagnóstico, né? É um caso de necrose, que ela vai precisar fazer o tratamento de canal, que eu acredito, né, Tamires? Acho que iria fazer hoje esse tratamento de canal, né? E aí saiu ali o dentinho, seja uma coroa provisória, seja uma complementação com resina, ou seja toda uma coroa reconstituída em resina, para o paciente ficar tranquilo e dar os próximos passos ali, tá bom? Então é muito importante. E aí é onde vem as próximas dúvidas, os próximos passos. O tratamento foi executado. Eu vou colocar um pino, uma coroa. Quanto tempo depois do canal eu posso esperar para eu fazer o preparo radicular para adaptar um pino? E se eu vou colocar esse pino de fibra de vidro, como que eu escolho se vai ser de meio, de 1, de 2, de 3? E depois que eu escolher, precisa algum preparo nesse pino? O que eu vou colocar para cimentar esse pino? E que material eu faço uma reanatomia aí da parte coronária desse pino? E aí entra na execução da próxima etapa. Então essa live de hoje, gente, até comentei com a Tamires, esse caso clínico seu é um raciocínio clínico, é um passo a passo. Nós vamos ter que dividir a nossa live, que primeiro a gente entende o diagnóstico, a gente entende o acolhimento, a gente faz uma escuta afetiva e efetiva dessa queixa principal do nosso paciente. E agora sim, o nosso paciente está na endo e na nossa próxima live a gente vai dar continuidade a esse caso clínico, onde a gente vai conversar sobre o pino de fibra de vidro, como que a gente seleciona a numeração desse pino de fibra de vidro, como que a gente faz o preparo, né? Quanto tempo a gente espera para fazer esse pino, para a gente iniciar esse preparo, tá bom? Então, esse caso clínico tem história para contar e nós vamos marcar uma próxima live. Eu vou mandando lá pelo direct, possivelmente amanhã, tá, gente? Pra gente não deixar nem a Tamires, nem muita gente curiosa aí pro planejamento desse nosso caso clínico, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Ei, Mônica, tá joia? Tudo bem? E você? Oi, Rafa, obrigada.
Tamires, muito obrigada pelo compartilhar esse caso clínico com a gente, tá bom? É um caso clínico que desenvolve um raciocínio clínico gostoso da gente trabalhar. Obrigada, a gente vai continuar essa live pra gente desenvolver aí o próximo passo aí. E agora que a endo tá pronta, como que eu preparo esse conduto radicular para adaptação do pino? Ei, Tony, boa noite. Ei, Iris, olha, tô no cantinho especial aqui, o seu cantinho. Tamires, obrigada a você por compartilhar, tá bom? Então a gente vai aí conversando no nosso story e eu passo para vocês aí qual horário será a nossa live, essa live de semana de aquecimento para a nossa maratona do diagnóstico assertivo, hein, gente? Faltam apenas 3 dias, é agora, dia 31, dia 1º e dia 3 de abril. Quem ainda não fez a sua inscrição, corre lá, o link tá na bio, vai ser uma alegria, tá? Lá eu vou ensinar os primeiros passos pra gente fazer, como hoje, diagnósticos assertivos e termos segurança em realizar os procedimentos. Mesmo você que tá aí, que não teve na faculdade a oportunidade de desenvolver vários casos clínicos e hoje sente-se inseguro na execução de alguns procedimentos, bora lá, participe da nossa maratona do diagnóstico assertivo. Tenho certeza que eu vou te ensinar os primeiros passos para fazer esses diagnósticos assertivos e ter segurança para executar os procedimentos, hein? Gente, muito obrigada e vejo vocês na nossa live amanhã. Obrigada, Tamires. Te vejo amanhã.